Você já deve ter ouvido falar que alguns crimes eles praticamente não têm punição. São crimes quase que insignificantes. Já ouviu alguém dizer, olha, eu não me importo muito se eu fizer esse crime, porque se eu praticar esse crime, eu pago uma cesta básica e não acontece nada. Já ouviu falar? É verdade isso? A lei de fato trouxe tamanha insignificância e a opção de não punir certos crimes? Sim ou não? Quer saber mais? Fica com a gente e anota aí. A lei brasileira, ela optou pela criação de uma lei específica para crimes de menor potencial ofensivo. Quando nós falamos de menor potencial ofensivo, nós podemos traduzir em crimes que, em que pese sejam descritos como crimes na lei, ou seja, são condutas que não são aceitas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Eles não geram danos tão graves que mereçam uma punição mais severa. Vou explicar melhor. Já ouviu falar que em alguns crimes a pessoa não fica sequer com uma passagem, não constam os antecedentes, e muitas vezes o pagamento de algum valor para o Estado, ou mesmo antigamente era feito em cestas básicas para instituições carentes, a pessoa simplesmente não responderia pelo crime? Já parou para pensar em qual caso isso acontece? Eu vou te explicar. Em 1995, entrou em vigor a Lei 9.099 de 95, que é a lei que estabelece os juizados especiais. Juizado especial civil e juizado especial criminal. Na esfera civil, ou seja, não trata da questão criminal, só trata de questões envolvendo questões patrimoniais, questões de indenizações, de reparação de danos, execução de títulos extrajudiciais, por exemplo, um cheque devolvido sem a provisão de fundos, pode ser executado nessa justiça. É conhecido popularmente como a justiça de pequenas causas. Você já deve ter ouvido falar com esse nome. O nome correto são os juizados especiais cíveis. Mas, na verdade, a pequena causa é um nome que se deu por quê? Porque as causas ela têm um limite. Para você ingressar com uma ação no juizado especial cível, a causa, o valor que está sendo requerido, que está sendo pedido, não pode superar 40 salários mínimos. Se superar 40 salários mínimos, já não é possível ingressar pelo juizado especial cível, conhecido como juizado especial de pequenas causas. Até 20 salários mínimos, a lei também deu a opção de que a pessoa que ingresse com o processo não seja obrigada a fazê-lo com um advogado, ou seja, a pessoa pode ir por conta própria até o juizado especial cível, contar ao serventuário, ao servidor da justiça, o que aconteceu e fazer ali o seu pedido. Acima de 40 salários mínimos, acima de 20, entre 20 e 40 já é obrigatório que a pessoa procure um advogado. Até 20 não é obrigatório. Em ambos os casos, é gratuito. Não é necessário o recolhimento de qualquer taxa, de qualquer custa processual para ingressar. A pessoa pode ir lá, independente do valor, que seja até 40 salários mínimos, ela não vai pagar nada para ingressar com o processo. Existem outros requisitos, mas eu não quero entrar tanto na questão do juizado especial cível, ok? Porque essa lei também traz o que nos interessa sobre o juizado especial criminal. Seria mais ou menos pequenas causas no direito criminal. Oscar, mas existe isso? Porque na civil nós vemos pelo valor da causa. E qual que é o critério para você entender que um crime ele é de pequenas causas? Ou seja, ele não merece um tratamento tão severo? Como que a lei pode delimitar o quão grave foi o delito ou não? Bom, a lei estabeleceu alguns critérios. Na questão criminal, ela estabeleceu que todos os crimes, seja do Código Penal ou de qualquer outra legislação especial, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos, pode ser processado pelo juizado especial criminal. Vou repetir. Se a pena não for superior, a pena máxima, suponhamos, determinado crime, pena mínima de 1 ano, pena máxima 2 anos. Se a pena máxima for de até 2 anos ou menos,
o juízo competente será o Juizado Especial Criminal, será o juiz do GCRIM, que é a abreviação de Juizado Especial Criminal, que será competente. Segunda questão é, se não for crime, mas for uma das condutas descritas como contravenção penal, exemplo, máquinas de caça-níquel, você já sabe que isso é proibido. Máquinas de jogos de azar, isso não é crime, mas é uma contravenção penal, descrito na Lei de Contravenções Penais. Então, todas as condutas da contravenção penal, da Lei de Contravenções Penais, também é de competência do Juizado Especial Criminal, do GCRIM. Então, nesses casos, a lei optou por entregar ao juízo do GCRIM a competência. Quais são os benefícios? Bom, primeiramente, não cabe prisão em flagrante. Não será lavrado o auto de prisão em flagrante. Na verdade, a pessoa assinará um termo se comprometendo a comparecer em juízo quando for intimada e logo ela será liberada. Por quê? Porque os crimes não são punidos com reclusão, ou seja, sistema fechado, regime semiaberto e aberto mediante progressão de regime, obviamente. Não. São crimes puníveis com detenção, que é o caso, por exemplo, da contravenção penal, ou prisão simples. Então a pessoa, a priori, não ficará presa. A priori, eu digo, porque se houver reincidência, e depois nós podemos ver a respeito disso, o juiz pode sim aplicar o regime inicial semiaberto. Reclusão, fechado, nunca. A segunda questão que gera bastante dúvidas. E essa história de cesta básica? Essa história de pagar um valor para o Estado para morrer o assunto? Existe? Existe. Isso é chamado de transação penal. Nesses crimes, cuja competência é do GCRIM, que as penas não passam de 2 anos, certo? Nesses casos, a lei optou por chamar a pessoa que praticou, que em tese teria sido o autor daquele crime, e dizer, olha, você que é primário, você que tem bons antecedentes, e nos últimos 5 anos não realizou nenhuma transação penal, ou seja, você não praticou nenhum crime, mesmo sendo de pequeno potencial ofensivo, e fez isso que eu estou te oferecendo aqui, que é aceitar uma transação penal, um acordo com o Estado, digamos assim, você vai se beneficiar. Eu estou propondo para você, eu, promotor de justiça, eu, membro do Ministério Público, estou propondo para você. Você vai pagar um salário mínimo em favor do Estado, você vai recolher uma guia de depósito judicial em favor do Estado, posteriormente, ao Poder Judiciário vai remeter esse valor a uma instituição carente, cadastrada junto ao Poder Judiciário, enfim. Se você pagar, você terá a sua punibilidade extinta. O que significa isso? Extinção da punibilidade, ele desaparece. Ela faz desaparecer todos os efeitos, inclusive maus antecedentes. Oscar, então quer dizer que se eu aceitar, se um dia eu for acusado disso, de qualquer crime que se enquadre no GCRIM, da Lei 9.099 de 95, e eu pagar esse valor, acabou o assunto? Acabou o assunto. Mas você não pode, nos próximos 5 anos, se envolver novamente. Se você se envolver em outro crime, tá certo? Por exemplo, injúria, difamação, calúnia, esses crimes contra a honra, que são de competência do GCRIM, você não vai mais poder se beneficiar com esse instituto da transação. Ok? Você vai responder criminalmente. Aí não vai haver possibilidade desse benefício. Uma outra dúvida muito constante é se a pessoa que está sendo ali acusada aceita a proposta feita pelo Ministério Público de pagar, por exemplo, um salário mínimo em favor, depositar em juízo, né, para que o Poder Judiciário possa remeter futuramente esse valor da transação penal a uma instituição de caridade, e, enfim. Se eu fizer isso, eu, acusado, eu estou reconhecendo a imputação. Por exemplo, determinada pessoa diz que eu pratiquei uma injúria, que eu chamei a pessoa de burra, chamei a pessoa de qualquer palavra de baixo calão, uma palavra depreciativa. E, na verdade, eu não fiz isso. Mas, para encerrar isso, eu vou aceitar a proposta de transação penal, vou pagar um salário mínimo em favor do Estado e, com isso, vai extinguir a minha punibilidade.
Isso significa que eu estou reconhecendo? Não. Isso não significa reconhecimento de culpa. Eu posso negar? Pode. É possível que a pessoa acusada fale, olha, em que pese a proposta de transação penal possa me beneficiar com a extensão da punibilidade, eu não quero. Eu quero ir adiante porque eu quero provar a minha inocência. Certo? Então, a proposta de transação penal, ela extingue a punibilidade, mas não faz com que a pessoa seja reconhecido que ela praticou o crime. Não é um reconhecimento de culpa. Certo? É um benefício que a lei traz. O fato é que essa lei, quando foi feita em 95, ela tinha a ideia de celeridade. Uma audiência do GCRIM, por exemplo, caso não haja transação penal, a presença do promotor, do juiz, com testemunhas, ela tem o princípio, um dos princípios dela é a oralidade, ou seja, não tem muitas formalidades escritas. O promotor de justiça pode oferecer a denúncia de forma oral, a defesa pode ser apresentada na hora de forma oral e o juiz também pode prolatar a sentença oralmente. Mas, na prática, nós sabemos que, apesar disso, o Poder Judiciário tem enfrentado muitos problemas funcionais, por exemplo, carência de maior número de magistrados, né, de mais juízes que sejam aprovados em concursos para poder dar conta de tantos processos, membros do Ministério Público e a própria logística forense. Né? Muitas cidades contam com um único juiz, um único promotor de justiça, por uma demanda muito significativa. Mas, fora isso, é uma lei que, de fato, traz ali benefícios para evitar que as pessoas sejam processadas e condenadas criminalmente por crimes nos quais elas podem não voltar mais a cometer em face do benefício, porque elas não querem perder. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos quando será essa competência do GCRIM, o que é o GCRIM, qual é a lei e qual é a realidade a respeito da transação penal. Não confundam, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês apertem o sininho, porque quando você aperta o sininho, você recebe as notificações, estarão sempre atualizados das nossas postagens diárias às 20 horas, todos os dias no nosso canal do YouTube. E terceiro, quero que vocês também apertem o joinha, para você ficar lá, mostrar para nós se você tem gostado do nosso desempenho e para que vocês possam indicar os amigos. Tem também as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e nosso canal no YouTube. Estamos à disposição. Valeu, até a próxima.